Olá! Hoje apresentaremos uma prova de conceito de um modelo de serviços cloud-based chamado Business Data Integration as a Service. Nosso grupo é formado por Dino Piccolo, Felipe Moura, Flávio Diarride, Mariana Alves, Rafael Grion e Rodrigo Rocha. E juntos formamos a startup Ideas, Integrated Data as a Service. Começando nossa apresentação, nós gostaríamos de citar uma frase do Denning que diz que não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, ou seja, não há sucesso no que não se gerencia. Entretanto, essa frase ela nos mostra claramente o processo de tomada de decisão do século XX, no qual decisões eram tomadas com base em acontecimentos do passado, acontecimentos do tipo quando, onde, por quê ou como. E é sabido que atualmente, num ambiente de negócios data-driven, mais importante do que perguntas é a obtenção de respostas para perguntas que nem sequer foram feitas. Reforçando essa nossa visão, nós nos perguntamos: e se nós pudéssemos de fato integrar dados das mais variáveis origens e fontes, fornecendo deste modo insights aos tomadores de decisão? Na dúvida, nós entendemos que nós devemos guardar nossos dados porque mais dados podem nos auxiliar a tomar melhores decisões. Esse é um infográfico que reforça a visão do grupo, mostrando que em 2014, por minuto, foram gerados algo como 48 mil downloads em plataformas Apple, 277 mil tweets foram gerados por minuto e 204 milhões de e-mails foram enviados. E esse infográfico ele conta com uma série de outros dados que nós enxergamos como estratégicos para tomada de decisão para empresas data-driven e que se valem de tomada de decisão baseadas em dados. Reforçando nossa visão, nós entendemos que é possível a construção desse modelo e que é possível graças à utilização do que há de mais moderno em tecnologia hoje, baseada em nuvem. E o segredo e os pontos que nós devemos levar em consideração para a criação dessa solução seriam: essa solução deve ser de fácil configuração para o usuário, ela deve fornecer uma granularidade de dados para o usuário, no qual o usuário consiga enxergar o detalhe do detalhe dos dados que possui. O usuário deve monitorar o seu uso e pagar apenas o que usou dessa solução. Tanto configuração como implantação da solução devem ser feitas de forma automática e transparente para o usuário, e levando-se em consideração as particularidades de cada demanda e de cada tipo de função de cada usuário. Nós trouxemos nessa apresentação alguns exemplos de startups que já trabalham nesse modelo ultimamente. A Tamer é uma startup norte-americana e ela trabalha com um novo paradigma de integração de dados. Ela se vale de 3 premissas, que são a de catalogação. Elas criam um inventário dos metadados inteligentes e, com base em algoritmos de machine learning, elas se preocupam muito mais em saber o que o dado representa, ao invés de prover apenas o endereço físico do dado. Ela fornece uma redução de tempo muito grande para a integração desses dados e ela, na verdade, combina os atributos e entidade de todo um range de dados, independente do tipo. O consumo desses dados é feito self-service, ou seja, o usuário escolhe a aplicação que ele mais se adapta ou que ele tem melhor familiaridade. Dependendo do tipo de função que esse usuário realiza, ele pode entregar isso via uma planilha Excel ou via uma ferramenta de BI. Essa entrega ela é feita on-premise ou cloud-based, que é
realmente o escopo da nossa prova de conceito. Reforçando mais uma vez essa necessidade de se criar um modelo de integração de dados cloud-based, nós temos o Hype Trend aqui do Gartner mostrando que apenas olhando as questões relativas a Big Data, em 2014 foram investidos 44 bilhões de dólares em ferramentas de Big Data. As tecnologias de Big Data, elas saem de um pico de expectativas infladas e começam realmente a entrar num ponto da curva onde elas realmente começam a se amadurecer. Ao final desse ciclo, que é de aproximadamente 10 anos, espera-se algo como 450 bilhões de dólares em investimento apenas em Big Data, em suas ferramentas. Mas é sabido que a integração de dados ela é central na infraestrutura da informação para as empresas, sejam elas data-driven ou não, porque empresas precisam tomar decisões a todo momento. Com relação ao mercado de integração de dados, 2014 contou com um crescimento de aproximadamente 7% com relação a 2013, faturando mais ou menos 2,4 bilhões. Espera-se até 2019 um faturamento anual na casa de 3,4 bilhões de dólares. Como falado anteriormente, nós gostaríamos de citar mais 2 exemplos de startup que trabalham nesse modelo de serviço baseado em nuvem. A Good Data é uma startup que entrega Insights as a Service. E ela contou recentemente com um investimento da TOTVS de 22 milhões de dólares. Fora essa startup, nós temos também a Entrópico, que é uma startup de origem colombiana, que atualmente é sediada no Brasil e contou recentemente com 65 mil dólares de investimentos e está em incubação nessa aceleradora brasileira chamada 212. Para dar mais subsídios a essa implantação e essa criação de um modelo de integração de dados corporativos baseado em nuvem, foi feita uma pesquisa da Cisco com 1.300 tomadores de decisão de TI em 13 países e foi perguntado a eles qual aplicação eles moveriam para a nuvem se eles pudessem escolher apenas uma. E a resposta foi a seguinte: 25% deles optaram por storage, ou seja, implicitamente o que nós podemos enxergar é que com relação ao armazenamento de dados on-premises, é sabido de que há um custo de armazenamento e esses custos eles são muito grandes. Agora falando com relação a pontos que devem ser levados em consideração na hora da adoção desse modelo, de novo, né, esse survey da Cisco, ele mostra que disponibilidade, segurança e performance estão entre os 3 principais pontos a serem levados em consideração na hora de uma adoção desse tipo de modelo, que é de migração dos dados para a nuvem. Referente aos custos de armazenamento em nuvem, nós contamos aqui com valores da Amazon Web Services e são valores bastante competitivos, começando em 4 centavos de dólar por giga, e isso tende a diminuir o preço quanto mais você armazenar de dados no cloud. E com relação aos valores cobrados para transferência de dados, nós podemos perceber também que são valores muito competitivos, são valores que começam em 0 centavos e beiram algo em torno de 20 centavos de dólar por giga por mês. Bem, baseado então nas informações dos slides anteriores, realmente é justificável ainda nós mantermos essa aplicação on-premises? Bem, esses são alguns exemplos dos preços de hardwares de servidores Dell
Um servidor hack novo custa aproximadamente R$ 17.500. Esses valores eles são atualizados desse mês de agosto e isso pode sofrer alteração caso o dólar suba um pouco mais. E esse servidor Blade da Dell, ele conta com 16 lâminas, é um servidor usado e custa hoje algo em torno de R$ 35.000. Caso seja necessário a instalação de um sistema operacional, caso o sistema em questão seja o Windows Server, os valores de licença são de R$ 3.390. Bem, agora reforçando ainda mais os custos de hardware, esse é um device da Dell, um Equalogic, que custa hoje algo como 8.800 euros. Multiplicando isso por 4 e mais os impostos, nós acreditamos que apenas para você manter os dados em casa, você precisaria fazer um investimento de aproximadamente R$ 50.000. Esses são os valores por quilowatt-hora consumido. E esses custos são por CPU. Nós podemos observar aqui um custo de R$ 40 por mês por CPU, num regime 24/7, e um regime de dias úteis com horário das 8 às 8, algo em torno de R$ 14 por mês. Por CPU, esses valores são apenas de referência, são valores atualizados do mês de julho, mas são valores que não contêm impostos no cálculo. Bem, com relação aos pontos que nós devemos levar em consideração para a criação de uma solução desse porte, do ponto de vista de governança, nós devemos nos ater ao fato de que existe ainda um despreparo das empresas ao lidar com os seus próprios dados. Existe uma ausência de dados, ou muitas vezes uma ausência dos dados corretos, fazendo com que o usuário não consiga ou não tenha acesso de fato a dados que o auxiliem na tomada de decisão. Muitas vezes esses dados podem estar também armazenados em locais de difícil obtenção. Bem, muitas empresas ainda têm uma forte objeção pelo modelo de serviços baseado em nuvem, e o reflexo disso é, em nossa opinião, a falta de um sponsor C-level e a falta de comprometimento da equipe de TI com a adoção desse modelo cloud-based. Do ponto de vista de segurança, nós acreditamos que o acesso a esses dados a pessoas não autorizadas é, sem dúvida, uma das maiores preocupações na adoção desse modelo. Bem, com relação às oportunidades, nós enxergamos muitas oportunidades e vemos que o mercado ainda está no início de uma adoção mais madura do uso de ferramentas de Big Data ou Big Data as a Service ou de serviços baseados em nuvem. Como nós vemos aqui, apenas 15% das empresas, das 500 maiores empresas do mundo, conseguem usar o Big Data para enxergar além do que eles já sabem. Ou seja, 85% das maiores empresas do mundo não conseguem extrair vantagem competitiva pelo uso das ferramentas de Big Data. E nós estamos falando das 500 maiores empresas do mundo. Agora a gente pode imaginar o restante das empresas. Mas algo também positivo é o fato de que há uma adoção cada vez maior de serviços de cloud. Antes de 2013, eles representavam 5% e hoje eles representam algo como 20% de serviços consumidos via fornecedores internos ou externos. Com relação ao ecossistema tecnológico para a implementação desse tipo de solução, o que nós enxergamos? Nós enxergamos que a adoção de ferramentas ou de soluções Amazon Web Services vão facilitar, de fato,
numa diminuição dos custos de armazenamento de dados das empresas e fora as soluções, o Amazon Web Service, nós temos também soluções Apache e OpenStack. Para a criação desse modelo, nós utilizaremos como armazenamento, claro, soluções Amazon Web Services e como framework toda a metodologia Hadoop e bancos não relacionais ou not only SQL da Apache. Bem, essa pirâmide é uma pirâmide que tenta trazer à tona o que foi discutido até agora. Nós temos dados na base da pirâmide e esses dados fornecem a matéria-prima para que a partir deles se gere informação e a partir da informação se gere conhecimento e mais importante do que o conhecimento é a visão. E para fechar nossa apresentação, nós gostaríamos de reforçar que a maioria das empresas ainda confunde dados com informação e informação com insights, logo elas sequer superaram o primeiro estágio da pirâmide anterior. E no mundo data-driven, no qual aplicações elas nascem nativamente em nuvem, a adoção de um modelo de serviços cloud-based, essa já é uma discussão superada. A questão agora é simplesmente quando esse modelo vai ser adotado pelas empresas. E nós enxergamos que o nosso maior desafio é de aculturar as empresas, que estão acostumadas nesse modelo intuitivo para um modelo de resolução de problemas baseados em dados, fornecendo soluções de integração de dados a um custo que seja justo e que seja justificável do ponto de vista da tecnologia para o usuário. Bem, essa foi a nossa apresentação e esses foram os nossos principais pontos. Nós gostaríamos de nos colocar à disposição para maiores esclarecimentos e dizer que nós acreditamos que um modelo de integração de dados cloud-based, fornecendo insights aos tomadores de decisão, é de fato algo viável. Muito obrigado e contamos com dúvidas e que tudo o que nós tenhamos falado hoje sirva de base para futuras discussões. Até mais.